pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que vai para Chicago de novo, onde ele passou o maior frio que já tinha passado na vida, quase congelou os dedinhos do pé. Eu sou o Gustavo e passei um baita frio para conhecer um ouvinte do Jetlag, que de ouvinte se tornou um amigo, salvador da pátria em muitos momentos, Danilo. Olá, eu sou o Danilo Almeida, estou aqui com o Paulinho, esse gigante dos podcasts e o que dizem também na vida real. Hein? Que legal, gente, Danilo aqui com a gente, Danilo ouvinte das antigas. A gente tava conversando aqui ontem, ele lembra do blog do Bacuri, que a gente tinha, irmãos.com, que a gente contava quando nosso filho ainda não tinha nome, a gente tava contando sobre a gravidez num blog, naquela época a gente fazia blog, né? Isso em 2010, pra você ter uma ideia. E hoje tá aqui com a gente como um convidado ilustre do Jetlag, que o Gustavo conheceu, porque hoje a gente vai pra Chicago, vamos para os Estados Unidos conhecer a história dele e conhecer como que aconteceu essa conexão aí, Brasil, Estados Unidos, Gustavo, Danilo, tudo isso no Jetlag aqui desse mês. Pois é, Paulinho, eu tenho uma fama de ser ruim pra responder mensagem, né? Tem mesmo. Mas essa fama, ela não é infundada, mas não é sempre que isso acontece. E em 2024, o Danilo entrou em contato pelo Instagram, jeito totalmente inusitado de tentar me achar, e conseguiu me achar. Eu respondi ele com um pouco mais de 20 dias de atraso, não foi assim um dos grandes furos da minha carreira. Não foi o recorde, né? Também não foi dos mais rápidos. Não foi. Mas ele morava em São Paulo, estava se planejando para ir para os Estados Unidos e falou: olha, eu escuto Jetlag, eu conheço vocês não me conhecem, eu quero conversar sobre isso. E essa conversa virou amizade, eu já tive a oportunidade de passar um baita frio lá em Chicago, fui lá, conheci ele, a gente se encontrou, tomou um café juntos, conversamos bastante e Deus fez uma reviravolta na vida dele com essa ida para os Estados Unidos, que nós vamos descobrir aqui nesse episódio, que eu acho que vale a pena ser contada e inspirar aí talvez outros crentes que estão com planos de mudar de país, com planos de ir para outros cantos e ver como Jesus consegue pegar nossas ideias e fazer dessas ideias algo muito, muito mais impressionante do que a gente esperava. Você pode começar essa história, Danilo? Como é que você começou a ouvir, já que nós estamos falando de 20 anos de Jetlag? Não. Ou Jetlag não, Jetlag só 7. De irmãos.com. 20 anos de irmãos.com. O legal do Danilo é que, assim, diferente de alguns convidados, que a gente tem que apresentar o que é o podcast, tá? Ouve lá, né? Pra você ter uma ideia de como vai ser a dinâmica, ele já veio pronto, né? Já conhece bem e já vai se integrar aqui facinho. Mas como é que você conheceu o podcast, Danilo? Em que momento da sua vida você teve esse encontro? O podcast, enfim, eu não me lembro exatamente, acho que eu tava buscando alguma coisa sobre vida cristã na internet, e quando você vai buscar alguma coisa sobre vida cristã na internet, irmãos.com já tava lá. Nessa época a gente aparecia nos Desde primeiros sempre. resultados, né? Trabalhei durante muito tempo na área de projetos de instalação elétrica, eu ficava na frente do computador, então a gente ficava ouvindo podcast, né? Então eu sempre ficava buscando um novo. E o irmãos.com entrou nessa leva. Comecei a ouvir o Jovem Nerd, como acho que toda pessoa que gosta de podcast, o Paulinho sabe muito bem disso. Sim. E aí eu comecei a ouvir o irmãos.com desde a época em que acho que tinha um que tinha a Sara. Eu lembro que eu comecei a ouvir eu ouvi o áudio assim, sabe, não me engajou tanto, e depois eu falei, não, vou continuar ouvindo. E poxa, e sou fã até hoje do podcast irmãos.com. Você tá sempre comentando, né, Danilo? Eu gosto de ver seus comentários lá no Instagram. De vez em quando você Sim. comenta no Spotify e no Instagram, né? Eu já comentei no Spotify, mas vou repetir aqui. Eu acho muito bom. Façam isso, viu, ouvintes? Ajuda no engajamento. A gente que tá sempre aí na internet, a gente sabe o quanto é difícil você produzir conteúdo, você colocar as coisas na internet. E, poxa, é tão legal quando a pessoa comenta. Então, eu faço questão de comentar. Ainda mais gente que eu admiro tanto, eu faço questão de dar meu comentário. Eu acho que é muito interessante. E vocês agregam tanto, né, pra nossa jornada. A gente tá falando aqui, poxa, 7 anos de Jetlag. E eu tô conversando com vocês agora sobre a minha própria jornada de ter mudado de país. Então, é um negócio muito louco essa conexão. E como isso faz parte da vida da gente, né? Vocês fazem parte da nossa vida. Você já ouviu o Jetlag antes de mudar pra fora?
Já. Eu me lembro que até mostrei pra minha esposa um episódio antigo sobre o Canadá, porque a nossa primeira proposta, nosso primeiro país que a gente estava visualizando assim pra mudar, era o Canadá. E a gente nem tinha as meninas ainda. Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Maria Eduarda, que tem 10 anos, e tenho a Antonella, que tem 5 anos. E a gente nem tinha as meninas ainda, a gente tinha essa ideia. Eu lembro do episódio do Canadá. Ah, não, tinha as meninas sim, porque o episódio faz 7 anos. Foi com o Kleuber. Acho que foi o episódio 2, 3, por aí. Poxa, achei muito legal essa ideia, como eles foram. Eu falei, poxa, acho que isso pode ser possível, né? Porém, a ideia ficou adormecida lá, a vida foi acontecendo, né? Essa história da mudança, mas eu sou muito fã e sempre tô ouvindo o Jetlag, até por conta dessa questão cultural que ele apresenta pra gente. Eu acho muito rico, porque a gente vê a ideia do brasileiro em si, ele vivendo em outra cultura e como isso funciona, né? Cara, esse negócio da cultura, pra mim, é muito fascinante. A gente já vai entrar na sua história, tá? Mas já que você abriu essa questão da cultura, é uma coisa que eu tenho conversado com a Adri recentemente. A gente tá aqui na Espanha há 5 anos, né? Acabamos de completar 5 anos na Espanha. E a gente, né, tentou se preparar muito pras diferenças culturais. E durante esses 5 anos a gente tem observado muito os espanhóis. E as diferenças chamam muito atenção pra gente que vem de outro país e tal, né? E pra eles não notam muita coisa. A Adri recentemente foi pra Polônia, passou uma semana lá com um projeto que ela participa aqui e tal, ganhou uma bolsa pra isso lá, passou uma semana fazendo um projeto com espanhóis na Polônia. E nesse projeto, os espanhóis meio que apresentaram a cultura ou o seu jeito de ser para os poloneses. E a Adri, como olha de fora, ela olhava assim e falava, pensando assim, não é bem assim. Eles acham que são assim, mas não são assim, sabe? Porque às vezes a gente tem uma imagem nossa, né, de brasileiros, né, do jeito que a gente se relaciona e faz as coisas, só quem vem de fora que vai perceber essas nuances. Então essas nuances são tão interessantes porque são coisas pequenas, assim, ó. Às vezes é a maneira de atravessar a rua, ou a maneira de reagir a qualquer situação da vida, ou de como come, os horários em que come, sabe? São coisas pequenas, assim, que é tão interessante você notar essas diferenças e como isso faz parte da história do povo, né? Como muitos anos de história fizeram eles chegarem a esse tipo de atitudes, a esse tipo de pensamentos, esse tipo de forma de ver a vida, né, da cosmovisão de forma geral. Eu acho fascinante isso, é tão gostoso. E no Jetlag a gente tá sempre conversando sobre isso, então a gente acaba conversando e conhecendo outras realidades também. Isso é incrível pra mim. E Paulinho, eu tava recentemente, né, tá chegando agora a Copa do Mundo, agora de 2026, e recentemente comecei a seguir uns humoristas argentinos. E esse ano completa 20 anos que eu fui pra Argentina, que eu me mudei pra Argentina. Rapaz, e eles começando a fazer algumas piadas em torno da Copa do Mundo. E as piadas, elas têm muita graça se você compreende a cultura. Então, muito, muito legal ver, por exemplo, que a história lá que esse casal criou, a mulher tá grávida e aí o cara não vai poder ir assistir a Copa, porque o neném vai nascer. Ah, eu sei que eu sigo esses caras, eu sei que são. É muito bom os vídeos dele. Isso. Eles estão indignados. Ele, né, tá indignado porque ele vai ter que tá lá. E tem um negócio que eu gastei tempo pra aprender da cultura argentina, que eles têm uma espécie de uma superstição, que é o seguinte: se você tá assistindo um jogo sentado numa posição e o seu time ganha, no próximo jogo você tem que, pro seu time ganhar, você tem que sentar na mesma posição, entendeu? Então todo mundo que assistiu, vamos supor, você foi assistir a final da Copa, a semifinal da Copa, a Argentina tá jogando, aí a Argentina ganhou, no próximo jogo vai todo mundo pras mesmas casas que eles foram, e todo mundo vai ficar na mesma posição pra não dar azar pros usando a mesma ganhar. Roupa, até a cueca se deixar, isso, né? Isso, tudo igual. E aí, rapaz, esse casal, o cara tá falando assim, olha, na última Copa que a Argentina ganhou, eu estava presente, então eu preciso ir de novo, senão meu time não vai ganhar. E a esposa dele falou, da última vez que nasceu sua outra filha, você também estava presente, você precisa estar presente, senão a filha não vai nascer. E assim, é um humor que tem a ver com a cultura, sabe? Não é só contar uma piada, é compreender como a cultura enxerga isso. Essa não é uma superstição religiosa, não eles mesmos levam em tom de piada, mas todo mundo faz, todo mundo senta no por mesmo lugar. Por se acaso, né? Não vamos dar sopa pra azar, né? É isso. Então acho muito legal mesmo eu
tendo vivido na Argentina tantos anos atrás, ainda consigo dar risada porque tive a oportunidade de compreender aquela cultura. E quando a gente consegue entender a cultura e dar risada da cultura, né, dar risada das situações culturais, já mostram a nossa adaptação, já mostram que a gente compreendeu, não mesmo que completamente, mas que a gente já compreendeu quem é aquele povo e o que aquele povo tem de divertido. Eu estive recentemente nos Estados Unidos por 3 semanas e ficando na casa de americanos e tudo mais, e no final eu ainda não tava dando risada. Eu acho que eu preciso ficar mais tempo. Quanto mais tempo. Acho que eu preciso ficar mais tempo. Vamos ver se o Danilo já conseguiu dar risada dessa cultura americana, né? Que ele tava querendo ir pro Canadá, mas nós estamos falando de Chicago, estamos falando da bordinha do Canadá, mas estamos falando dos Estados Unidos. Como é que foi essa mudança de plano, Danilo? Normalmente o brasileiro começa a sonhar ir pra fora, começa sonhando ir pro Canadá, né? Mas dos Estados Unidos ao Vietnã, eu já vi um monte de caso. Talvez seja mais alcançável, eu não sei por que a gente pensava, sinceramente. A gente gosta, né, do frio, mas a gente percebeu aqui que tão frio assim, talvez a gente não goste tanto. De congelar a meleca do nariz, né? Você era de que lugar? No Brasil mesmo? São Paulo? São Paulo, exatamente. Zona Leste de São Paulo. Cresci em Itaquera ali. Não, o paulistano acha que gosta de frio porque tem, né, os seus 12 graus no inverno lá. Fala, nossa, eu amo o frio, né? Mas daí vai pra Chicago pra você ver. Exato. Ai, que gostoso. Adoro esse tempo frio quando chega. Aí põe uma blusa e tá tudo bem. Aqui não. Vocês falaram sobre a cultura, só lembrando uma coisa, né? Como a gente vê a cultura, a gente precisa, como brasileiro, se conscientizar que a nossa casa, ela cheira a alho. Não tem como. A gente ama fazer as coisas com alho. Cozinhar feijão e a nossa casa cheira a alho. Eu só me dei conta quando eu vim pra cá, entendeu? Que a gente fica, esse cheiro, e não tem jeito. A gente costuma refogar muito alho, né, pra fazer as coisas, e a nossa casa tem esse cheiro. Que não é o cheiro da casa de um americano padrão, né? Não, lá cheira bacon. Aqui cheira azeite. Aqui é cheiro de azeite. A cidade cheira azeite. Aqui eles costumam colocar bastante aqueles odorizadores, né? Em todo ambiente tem um odorizador de ar. A gente colocou também aqui, a gente pegou esse hábito. E pra gente, por que a gente pensava em ir pra fora, né? A minha esposa, a Michelle, ela é a autora dessa história, né? Por quê? Ela trabalha com inglês já há muito tempo. A vida dela é o inglês. Desde pequena, a mãe dela sempre insistiu pra ela. Você precisa fazer inglês. Não dá pra pagar de um jeito ou de outro, mas vai fazer inglês. Então, ela desde, acho que dos 9 anos de idade, ela faz o curso de inglês, se formou no curso de inglês. Então, inglês é a vida dela. E pra ela, sabe, sacramentar, assim, a vida dela no inglês, essa experiência de vivência fora, seria o ideal, para que ela pudesse, sabe, ter na vivência, saber conversar com o pessoal, para ver se é aquilo mesmo, porque o inglês, então ela precisava conversar com americanos ou canadenses, ou seja lá o que for, que fale inglês. Então esse sonho começou a brotar na cabeça dela de viver fora. Ela nunca tinha morado fora, nem intercâmbio, nada, por um tempo maiorzinho. Ela sempre teve muito medo, né? E assim, a gente se conhece já há muito tempo, a gente faz 12 anos de casados, 12 anos, acho que é 12 anos de casados, porém, eu namoro com ela é a minha primeira namorada, eu namoro com ela desde os 17 anos e ela tinha 14, então a possibilidade... Uau. Conheço uma história parecida. Bem pessoal, Gustavo? Bem pessoal, eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17, ela tinha 14. Olha aí. Uau, olha aí. Já de casado já tem 22. Então, ela tinha esse sonho, né? Ela, no coração dela. Ela começou a conversar com um pessoal que já estava aqui. Na verdade, um casal que já estava aqui, o Caio. E o Caio ele é professor aqui numa escola pública americana. Ele é professor de middle school. E ele tá aqui já há 5 anos agora. Na época faziam 3 anos. E ela entrou num grupo onde ele estava. E ele começou a divulgar que era possível vir para cá. E com o distrito, né? Que é o governo aqui, dando todo o suporte
passaporte e pagando tudo, a documentação, tudo para que pudesse vir para cá. E ela começou a pesquisar, começou a ir atrás dessas informações, e o Caio, de bom coração, começou a ajudar muito a gente, começou a conversar com a gente, a ajudar com ela, e indicou ela para uma vaga aqui na Middle School, aqui nos Estados Unidos. Aí, como ele indicou, quando você indica, né, as coisas ficam muito mais fáceis, o pessoal tava procurando, por mais que pareça difícil de entender, mas eles precisam bastante de professores que venham de fora, até porque a educação aqui em si, os próprios americanos, eles não querem dar aula. São pouquíssimos americanos que têm essa vontade de ser professor aqui, porque não paga tanto quanto eles gostariam e por outros fatores, né, Que interessante. escolares, né? E a escola aqui é muito difícil. A gente tem vamos dizer assim, um ideal na nossa mente do que é a escola americana, mas a escola pública aqui em si, ela é muito complicada por conta de direção, comportamentos. E aí ela recebeu essa oferta, fez um monte de entrevistas, um monte de... a parte burocrática foi bem chata, assim, né? Porque eles gostam de ter quantos tudo meses certinho. de burocracia? De entrevista e contato foram 2 meses. Depois, a questão da documentação foram 3 meses. Eu sei que pra gente tá prontinho pra vir pra cá, tipo, ó, você pode ir, foi no final de julho. Indo pra agosto já. E a gente chegou aqui, se eu não me engano, dia 10 de agosto. Pra já começar o ano letivo, né? Exatamente. Que é no meio do ano. Não, já tinha começado. Paulinho, já tinha começado o ano letivo e ela chegou, perdeu as primeiras reuniões e chegou só depois. No meio do furacão, engraçado. Caramba. No meio do furacão. E pra dar aula em inglês, né? Exato. Sem Primeira nunca ter experiência, morado. Olha, né? ela tinha um inglês afado em disco de estudar. Dá pra ter um inglês Sim. bom nesse nível de estudando, né? Você Sim. concorda comigo que pra dar aula pras crianças deve ter uma exigência, assim, razoável de um inglês fluente, né? Sim. Pode até ter sotaque, mas um inglês fluente? Middle school é de sem que morar fora e tinha idade? chegado lá. Middle School é a partir do sexto ano. Do 6º até o 9º ano. 11, 12, 13, 14. Isso. A parte mais complicada da era escolar de uma criança é nessa época. Aí eu lembrando da minha época de escola, eu também concordo com essa informação. E se falou em relação a inglês, a gente descobre uma coisa só quando a gente tá aqui, né? Que é a questão do sotaque desencana, eles não ligam. Se você consegue se comunicar, vai em frente, a gente tá entendendo, simbora. Geralmente quem julga muito sotaque, e depois eu vou contar mais sobre isso, É o próprio brasileiro. Aham, já ouvi falar disso. é o brasileiro. O brasileiro, ele vai julgar o seu sotaque, o jeito que você fala. O americano, ele não liga. Se você tá se comunicando, fez entender, rapaz, vambora. É isso. Não tem nenhum problema. Tanto o americano ou qualquer um de fora que vem aqui e quer conversar com você. Então, isso não é nenhum problema. E ela veio, já entrou no meio do furacão. Tem até história engraçada. Tem um casal de amigo nosso que veio também nessa mesma leva. E olha isso. Ela tinha o voo dela marcado pra noite. E de manhã, o passaporte dela não tinha chegado ainda pelo correio. Nossa. Ela ficou na porta da casa dela, esperando o rapaz do correio chegar. Com as malas prontas, tudo certinho. Tudo pronto. Caramba. Tudo pronto. O rapaz do correio chegou, já era 1h da tarde. Ela chegou, ela até fez um vídeo. O rapaz estava te esperando aqui. Ela pegou os passaportes, deu tchau pra família e foi pro aeroporto. Ai, que loucura. Olha só. É uma Timing baita loucura. perfeito. Sim, o timing perfeito. Mas e você? Você, nesse meio tempo, assim, o que você tava fazendo no Brasil enquanto ela tava buscando essa oportunidade? O que eu tava fazendo no Brasil? Eu era propagandista farmacêutico. Sei. Sou eu aquele que atrapalha a sua consulta. Sei. Você tá esperando lá fora e de repente sai o cara com a maletinha, né? Fala, por isso Exatamente. que não me chamava. Mas era eu também que levava suas amostras, aquela que você levava pra casa, pra ganhava, você né? iniciar seu tratamento. Aquela que a gente dava choradinha pro médico. Não tem nenhum aí sobrando. Aham. Exato. Aí o médico abria o armário e tem aquele monte, né? E o médico murrinhando. Você fala, é impossível. Então eu fazia isso, eu tava muito bem na minha empresa. Eu demorei porque, como vocês ouviram eu falar no começo, eu trabalhava com projeto de instalação elétrica. E eu fiz a migração da minha carreira aos 35 anos para ser propagandista farmacêutico. Que não é fácil de conseguir, né? Eu tenho 2 amigos que trabalharam por muitos anos nisso. É um nível bem top, assim, né? Pra você conseguir a vaga, a confiança do laboratório, pra visitar os médicos, né?
Mas também dá Não, uma não boa é fácil. recompensa financeira, né? Se você é um bom Sim. vendedor. Não, graças a Deus, eu fui incentivado pela prima da minha esposa, né, pra poder trabalhar nessa área. É uma área maravilhosa, me achei, sabe, na área comercial. Já tinha me achado na área comercial, mas nessa área de propagandista médico, adorava trabalhar lá. Sim, é uma área muito fechada, muito, muito fechada. É muito difícil de entrar e graças a Deus eu consegui. E tava muito bem. Tinha sido promovido e tava em vias, a gente veio em agosto. Eu seria promovido, que a minha chefe já tinha me falado, em outubro. Eu seria promovido novamente. E a gente tava assim, eu falei, poxa, amor, projeto, você tem seu sonho, a gente tá preparado. Essa é a hora, porque se não for agora, as meninas, uma tá com 8 e a outra tá com 3 anos. A gente tem que ir agora. É uma hora boa porque elas topam o desafio. Logo elas entram no middle school e aí fica difícil. Exatamente. A gente fez muito esse cálculo também antes de vir pra cá, viu? Quando a gente teve a convicção, a gente falou, vamos logo, porque daqui a pouco os meninos estão na adolescência, pra se adaptar, pra se desapegar e pra se adaptar, ficar mais... Acontece também, né? Deus pode, né, trabalhar, dá. Mas não é tão simples. Se tem uma hora boa, é enquanto eles ainda são crianças, né? E foi esse o nosso pensamento, né? O time é agora. Se não for agora, quando que a gente vai fazer essa loucura de largar tudo? Largar casa, largar emprego? Vamos agora, porque é uma hora boa pra gente fazer. Aí a gente foi, falei, ela me perguntou se eu topava. Poxa, vamos embora. E antes desse processo, né? Ou melhor, durante esse processo, a gente orou muito pra que Deus abençoasse. Tipo, se for da sua vontade, Deus, ela vai aplicar e vai dar tudo certo. Tanto que teve uma vaga que ela aplicou que não deu certo. Teve outras vagas, aliás, que ela aplicou e não estavam dando certo. E ela tava meio desanimada. Eu falei, amor, a gente não falou pra Deus que se fosse pra ser, ia dar tudo certo pra gente ir? Não foi isso que a gente conversou? Então, continua. Eu sei que é difícil, é muito chato fazer entrevista. Ainda mais em inglês, isso te exige demais, sabe? Você coloca todas as suas energias ali pra você falar e vender o seu peixe, né? Porque na entrevista você tá vendendo o seu peixe ali. Durante esse tempo, a gente orando, né? E o que a gente fez? A gente não contou pra muita gente. A gente contou pra um grupo seleto de amigos próximos que a gente queria comunicar, que a gente tava pensando, já tava bem avançado e tudo mais. E eu não tinha ainda conversado com o meu pastor. Um dia eu cheguei, eu tava trabalhando na liderança do estudo bíblico, e um dia eu cheguei de manhã na igreja e o pastor tava conversando com o pessoal. Ele falou assim, ele nunca me falou isso, pastor Alexandre. Rapaz, sonhei com você. Eu sonhei que a gente tava sentado e alguém me falou assim que ofereceu uma vaga pra você em Orlando, nos Estados Unidos. E abriu uma porta pra você lá e eu falei, poxa, vai Danilo, é pra você. Ah, mas e o inglês? Mas não tem problema, vai embora. É pra você essa vaga, acho que tem tudo a ver. E ele falou isso que sonhou comigo. Só que a gente ainda não tinha comunicado com ele. Eu falei, poxa, minha esposa falou alguma coisa pra ele sem eu saber? Como assim? Era Jesus e você culpando sua esposa. E eu fiquei bravo com ela. Eu falei, poxa, amor, a gente não combinou de não contar pra ninguém até a gente ter certeza. Ainda você contou errado, falou Orlando, né? Exato. A gente não combinou. Sabe quando o esposo fica bravo? Bobo? Esposo bobo, bravo? E ela ficou chateada. Eu falei, não contei. Eu falei, não, você deve ter contado pra alguém que falou pra ela. Eu não sei como é que foi. Aí um dia eu falei, pô, eu vou conversar com o pastor. Aí eu fui lá. A gente na sala, ele é meu amigo. A gente sentou, falei, deixa eu te falar. Aí falei tudo que a gente tava pensando. E você me falou do sonho? Alguém tinha te falado alguma coisa? Ele, não, rapaz, ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada sobre isso. Eu falei, não, tem certeza? Você não ouviu nenhum burburinho? Nada, ninguém me falou. Como é que eu ia saber? Eu sonhei mesmo, eu te falei. Eu falei, cara, e você nunca me falou nada de sonho. E eu fiquei nessa... Eu sou um cara de igreja, né? Eu sou o típico igrejeiro. Então eu tô na mesma igreja já fazia 30 anos. Fiz de tudo na igreja. Eu nunca saí pra ir em outra igreja, eu sempre fiquei lá. Você é um cara muito estável, né? Com a mesma namorada a vida inteira, a mesma igreja. A gente parece mais do que parece. Não sei como você conseguiu sair do Brasil, cara. Isso é um milagre, né? Cara, sabe quantos anos tem que eu tô na mesma igreja? Completo esse ano. 30 anos. Ó, também. Uau. Olha aí. Tem muito mais em comum do que a gente pensa, é o que você falou. Não é? E ele me conhece, poxa, desde sempre a gente se conhece. E a gente conversando sobre isso e tudo mais, ele, poxa, Danilo, isso é de Deus, cara. Então, abraço daí
E a gente foi no processo e ela recebeu a job offer pra gente vir pra cá, né? Deu tudo certo, graças a Deus. E viemos, chegamos aqui. Largou o emprego, né? Vamos Larguei. na fé, com a reservinha que deve ter feito no Brasil. Vamos ver como é que vai ser a vida lá. Mais ou menos isso, né? Carro que vendeu. É, o carro. A reservinha é o carro que vendeu. É. A Exato. geladeira. Foi vendendo as coisas, vendendo os livros. Eu lembro que eu tirei tanta foto de livro que eu fui vendendo, outros eu fui doando. Igualzinho, Outros eu cara. guardei, que esses daqui tem alguns que são My Precious. Ah, sim. Esses eu não posso doar nem dar. É isso mesmo. Estão lá guardados ainda. Mas foi tanta coisa, vendemos tudo na casa, coisas que precisavam doar. Doamos um monte de coisas, vendemos outras. E foi assim, né? Fizemos uma reserva, tanto que a gente conversou com esse casal que estava aqui, o Caio, grande amigo meu. A gente conversou e ele foi falando em relação aos custos, o quanto que a gente precisava. E a gente precisava de dinheiro para comprar um carro, porque, assim, aqui não tem como você andar sem carro. É um negócio impressionante. É, eu sempre vejo os vídeos de alguém que vai da Europa para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para a Europa. E, geralmente o maior choque é esse, né? Porque aqui todo mundo faz muita coisa a pé, né? É super viável, né? Facilitado para você andar muito. Aí as pessoas tiram o carro da garagem para ir na academia que tá na quadra lá de trás, né? Eles não andam a pé. E não por pode, nada. né? Eu vi hoje uma notícia de que pra ver o jogo do Brasil, que vai ser aí na Copa, né? O primeiro jogo do Brasil, eles subiram o preço do trem, que é de $12,90 pra $150 e não pode ir a pé. Diz que tem placa nas ruas assim, falando, é proibido trafegar a pé aqui, você não pode chegar. Uau. Capitalismo na veia. É, selvagem. Oferta e demanda. Aí tem que ter carro, né? Não tem como. Não tem, aí a gente fez a nossa reserva. E como que a gente veio pra cá? Esse casal de amigos nossos, eles prepararam uma host family pra gente. Por quê? Onde a gente ia morar? Não tem como ser alugado no Brasil, é muito difícil, né? Porque a questão de aluguel aqui também, a pessoa tem que te comprar pra você poder morar na casa dela de aluguel. Então a gente teve uma host family que a gente fez chamada de vídeo com eles do Brasil. É um casal, o Hang e a Jamie. Eles abrigaram a gente na casa deles assim que a gente chegou aqui. Isso foi outra providência divina, porque você fala, poxa, você vai pra outro país, como que alguém que conhece uma família do Brasil vai abrigar você na casa deles num outro país, sem te conhecer, sem nunca ouvir falar de você? Então essa foi uma outra bênção que Deus abriu essa porta. Isso é incrível. O Hang e a Jamie abrigaram a gente na casa deles, conversaram com a gente via Zoom, apresentaram a casa inteira pra gente. Ó, é aqui que vocês vão dormir. Buscaram a gente no aeroporto quando a gente chegou aqui. Levaram a gente no McDonald's assim que a gente chegou também. É, apresentando a comida Dá pra local, comer né? uma comida típica. Vou apresentar a culinária americana pra Aham, vocês. isso aí. Ainda recomendou, né? Pede o Big Mac, que esse é o clássico. Top 1 aqui. E foi, a gente veio pra cidade, ficamos na casa deles durante 2 meses. E tipo assim, 2 meses? Caramba. 2 meses. Por quê? Porque eles queriam nos ajudar. Sabe quando a família, eles falam, eles sentaram com a gente, vocês não vão se preocupar com nada. Não se preocupem em pagar nada. Tudo aquilo que vocês precisarem, a gente vai suprir pra vocês. Não se importem com comida, não se importem com bebida. Tudo que vocês precisarem tá aqui. A gente tá aqui pra vocês. Então eles ajudaram a gente a abrir conta no banco, ver o celular, tudo que a gente precisava com as meninas, eles estavam ajudando a gente. Eu perdi o link entre vocês. Eram amigos deste seu amigo. Isso. Eles fazem parte de uma comunidade aqui, uma igreja cristã, a Christ Community Church, e eles mandaram no grupo dessa igreja se alguém poderia abrigar uma nova família que estava vindo do Brasil. Tanto a nossa família foi recebida por essa, do Hang e a Jamie, como a outra família foi recebida por um outro casal também. Então essas 2 famílias americanas receberam esses 2 casais brasileiros aqui com os filhos também. Que legal. Então, que esse bonito foi isso, né? o link. Sim. Muito legal mesmo, impressionante, impressionante. É, porque eu cuido de tudo pra você, assim, com carinho, né? Ou vocês pagaram uma taxa? Nada, zero. Nada, né? Nada. Zero, É, zero. É muito legal isso, cara. Tem gente lendo a Bíblia aí ainda, hein? É.
Pois é, Às né? vezes voltar ainda vai encontrar fé na terra. Não, porque assim, ó, isso é importante dizer, porque tá sendo criado no mundo, né, uma visão nada boa dos Estados Unidos e das pessoas que moram lá também, né? Então, assim, essa generalização é sempre um problema, de pensar que todo mundo que tá lá tem essa visão que tá sendo pintada, né? E a gente, né, você deve ter experimentado isso mais de uma vez, de ver que existem pessoas, né, que realmente têm o objetivo de ajudar o próximo, de amar o imigrante, né? Você é um imigrante, né? Um americano recebendo um imigrante parece contrassenso com o que a gente vê de notícias hoje. Então é muito interessante ter esse tipo de história, de ver que, né, existem pessoas lá, né? Não é só um governo que dita como que pensam e como que se vê o mundo. Existem pessoas com suas próprias cosmovisões, né? Essa experiência que a gente teve, ela foi magnífica, né? O tempo inteiro é Deus falando pra gente, cara, eu tô cuidando de vocês. Eu tô cuidando de vocês. Teve até um dia que eu tava na casa deles e eu tava no jardim, o jardim deles era muito legal, né? O backyard aqui geralmente é muito legal, a parte do quintal de trás. Eu tava lá sozinho, acho que eles tinham saído, e eu tava olhando e falei, Deus, eu vim pra outro país, eu não tenho emprego, eu não tenho nada. E agora? Qual que é o próximo passo? Aí eu olhei e veio um passarinho. Um passarinho veio e pousou pertinho. Aí eu fiquei olhando o passarinho, o passarinho não olhou pra mim, mas eu fiquei olhando o passarinho. Aí eu falei, entendi. É Deus falando pra mim que, cara, eu cuido dele, ele não tem que fazer nada, e eu cuido dele, eu vou continuar cuidando de você. E aquilo foi muito claro de Deus falando, sabe? Se revelando pra mim de que ele tava cuidando. E ele continuou cuidando. E esse casal foi uma representação desse cuidado de Deus pra com a gente aqui. E eles, poxa, levavam a gente pra tudo quanto é lado também, enquanto a gente não tinha carro. Aí a gente precisava do dinheiro pro carro. A gente tinha reserva e eles o tempo inteiro, né? Ajudando. Pra vocês viverem aqui, vocês precisam disso. Sentava com a gente, fazia as contas. Ele era muito, sabe, metódico com isso. Ele trabalhou com contabilidade durante muito tempo, então ele era muito metódico. Legal. Aí ele sentava, fazia Eles as já contas eram com a gente. aposentados? Eram idosos? Sim, ele era aposentado, ele tinha se aposentado já, acho que fazia só 1 ano. Ele, na verdade, é até curiosa, estranha dele, porque ele é vietnamita. Ele veio pra cá quando ele tinha os seus 15 anos. E ele formou toda a família dele aqui, os filhos dele. O filho dele é pastor e a filha dele é professora também. A esposa dele era professora, ela tinha um daycare na casa dela, a Jamie. Então foi tudo preparado. Então eu retiro minha defesa aos americanos. Tô brincando. É vietnamita. A esposa dele era americana? Sim, Legítimo. americana. 50%. Sim, então Mantém, tá bom. volta Bom, a pronto, defesa. é. Volta a defesa. Metade- O outro casal, host family, era filipino? Era o quê? Não, americano. Então, tá Totalmente americano. Beleza. Então, Então Paulinho, já te mantém. isso, mantém. Vamos seguir. Não, e são dois casais muito, muito amorosos, assim, sabe? Sabe aquele cuidado até que é excessivo? Que cuidar de você o tempo inteiro? Foi muito legal. Então, até uma das histórias curiosas, né? Que a gente ficou na casa deles e eles queriam ajudar a gente. E ele começou a pesquisar carro pra gente, pra ver o melhor carro pra gente poder ter aqui e que seria bom e dentro do nosso orçamento. Ele começou a pesquisar e ele falava, Danilo, achei esse carro aqui. Só um detalhe. Meu inglês era mínimo. O que sua esposa tinha de inglês, você não tinha. Não tinha nada. Ficou tudo pra ela. Tudo do Ficou lado tudo. dela, da família. Tudo. Eu falava nada. Porém, eu não tenho medo de conversar, então a gente vai se entender aqui de um jeito. Eu ia falando. E ele gostava disso, porque ele gostava de conversar e ele ia me ensinando e a gente ia trocando ideia. E ele pesquisando o carro e me falando dos carros que ele tava pesquisando. Aí, um dia ele chegou pra gente e falou, quanto vocês têm pra comprar o carro? Falou, a gente tem X. Mas e quanto vocês têm no total? X mais um pouquinho. Isso é um perigo, rapaz. Eu já me dei tanto mal nessa de comprar carro. E você tem X, mas quanto mais você tem? Cara, aí você espreme, depois pra você pagar. Meu Deus. Aí ele falou assim, eu e a Jamie a gente vai comprar o carro pra vocês. Ô, louco. E vocês vão pagando aos pouquinhos pra gente. Que legal. Porque o seu X não dava pra nada. Exatamente. Não o carro que seria ideal, né, pra situação, pelo menos. Com o X dele não vai dar pra comprar nada. Eles devem ter orado à noite, falando, Senhor, a gente falou que ia ajudar, vamos ajudar direito esse negócio. Não, mas
E eles ficavam impressionados, né? Quando a gente falava que o nosso dinheiro no Brasil valia 5 vezes menos que o deles aqui, né? Pra eles era uma conta, sabe? Sim. Eles venderam tudo, ainda vieram pra cá e não tem pra comprar um carro. Ah, é. Sim. Então é uma conta muito maluca. E eles foram bem pacientes, ajudaram a gente nisso. E detalhe, né? Um amigo meu tinha falado pra gente, ele veio pra cá e ele comprou um carro com $1.000. Ele realmente comprou um carro com $1.000. Aí você cria essa imagem, né? Não, agora eu só preciso de $1.000, eu compro um carro, né? Esse é o grande problema. Exato, mas que carro você vai comprar com $1.000? Então. É igual quando a primeira vez a gente veio pra Espanha, a gente veio com R$4.500 que a gente pagou das passagens. Aí, todo mundo que queria vir visitar a gente ficava tentando conseguir as passagens por R$4.500. Isso não existe mais, sabe? Foi uma grande promoção que a gente pegou na época que não vai se repetir. Então, você tem que ir mudando seus parâmetros, né? Pra poder se adaptar. E aceitar o novo parâmetro é muito difícil. Sim. E as passagens, né? Uma curiosidade também, quando a gente comprou as passagens pra gente vir pra cá, a gente comprou no cartão da prima dela, que ainda a gente tava pagando quando a gente veio pra cá. Uhum. A gente transferiu o dinheiro pra prima dela, pra pagar. Tudo esfiado no emprego da sua esposa de professora de middle school, né? Porque era a renda Exato. que tava entrando, era só essa, né? Exatamente, a renda principal seria essa. E aí esse meu amigo comprou o carro por $1.000, tanto que ele emprestava, ele tinha 2 carros, ele emprestava esse carro pra gente às vezes fazer uma coisa ou outra que a gente precisava aqui, e Deus foi abençoando. Aí eles nessa data, eles compraram o carro pra gente, né? A gente foi, tanto que aqui é muito engraçado, né? O jeito de comprar carro. Você vai, no Brasil você via o carro, você ia lá, via se dava financiamento, aí você tinha que ir no cartório, aí você tinha que verificar se, o carro tá no nome da pessoa. Aqui não. Tem você multa, vai lá, viu o carro. né? Tem que pagar todas essas coisas. Licenciamento tá em dia, essas coisas, né? PVA atrasado, vê tudo antes pra não ter problema. Aqui, você vai lá comprar o carro, gostou do carro, o papel do carro tá em branco, ele assina o papel, você dá o dinheiro e leva o carro pra casa. Como é que funciona o lance da placa? Eu sei que a placa é da pessoa, não é do carro, né? Isso. Mas daí como é que A placa é nossa. Como faz pra você ter essa placa? Você compra ela? Você compra. Você vai no Detran deles aqui, né? Vai lá com o documento do carro. Você faz o cálculo, você mesmo faz o cálculo dos impostos que você tem que pagar para você comprar essa placa. Você faz todo o cálculo e só apresenta para a pessoa o cálculo e dá o dinheiro para você pegar a sua placa. Uhum. Depois de tudo isso, você pega. Eu demorei um tempinho para fazer a placa, porque você tem que pagar uma nota também para fazer. Então eu fiquei rodando sem placa aí por um tempinho. Isso não tem problema aqui. Ah, é? Aparentemente, durante um mês, você pode andar sem placa. E depois você vende o carro, você fica com a placa, é isso? Você vai trocando. Fica com a placa. Essa placa é sua. Isso, a placa é sua. Tanto que você pode personalizar a sua placa, você pode colocar seu nome, as letras, aquilo que você gostar, você pode colocar. Uhum. Então é por isso que tem tanta placa diferente, que a placa, ela não é do carro, ela é da pessoa. Pessoa. Eu sabia disso, Olha mas não só, sabia como nunca funcionava. Isso. Aí a gente pegou esse carro, a gente pegou o carro e ainda tava morando na casa deles. E a gente tava buscando aluguel, e o aluguel tava muito difícil aqui. É uma cidade universitária aqui, tem a Northern Illinois University, NIU, aqui na nossa cidade. É que você né? tá numa cidadezinha próxima de Chicago, né? De Chicago, chama DeKalb. É uma cidade universitária, então tudo aquilo que é mais barato, os universitários já pegou. Ah, sim. Pra eles morar. Uhum. E é engraçado, porque esse casal, eles passeavam nas ruas, também buscando casa pra gente. Perto das universidades, eles falavam, aqui não é bom pra vocês com criança. Aqui não é bom pra vocês com criança. Aqui também, aqui não é bom pra vocês com criança. Aqui não é bom. A gente falou, puxa, onde é que a Nenhum gente vai lugar morar? que presta. Não, isso é legal, Subúrbio cara, do porque subúrbio. assim como o Gustavo tem semelhanças com a sua história, a gente também teve aqui, né? A gente também foi recebido por uma família aqui e tal. E enquanto a gente estava hospedado na casa deles, eles estavam procurando. E isso era na pandemia ainda, a gente não podia sair. Eles estavam procurando lugar pra gente. E na minha cabeça, né, egoísta, eu pensava assim: a primeira coisa que eles encontrarem, eles vão colocar a gente pra gente sair logo da casa deles, né? Mas não, eles visitavam o apartamento e falavam: não é bom esse apartamento pra vocês. Mandava foto, falava: a gente não gostou disso. Falei, cara, que legal, porque eles estão realmente engajados em escolher algo bom pra gente, né? Não é simplesmente pra se livrar, né? Isso é muito bonito também. Ponto pros espanhóis também, hein? É. Ai. Eu não tenho uma história dessa com os argentinos, mas pula. Tá. Algumas coisas coincidem, outras não, né, Gustavo? Nem tudo pode ser perfeito.
E aí a gente visitando, né, e não achando nada também online pra gente poder alugar. Detalhe, né? Essa casa deles, que nós estávamos morando, era em frente a uma igreja. Que eu sempre olhava assim na janela do quarto que a gente tava ficando e falei, poxa, amor, é uma igreja aí na frente. Porém, a gente tava indo, nessa época, na igreja deles, que é a igreja do meu amigo também. Só esse parênteses aí, segura essa informação que ela é importante pro futuro. Aí a gente começou a buscar a casa e um dia a gente tava passeando. A gente foi, eles têm muito costume de ir no parque, né? Põe a criança no troller, leva pro parque, a gente tava indo com eles num parquinho que tem perto de casa. E buscando casa e, poxa, querendo ir logo, né? Porque a gente tem a nossa vida, tem a nossa rotina, é legal as pessoas receberem a gente, mas a gente quer ter o nosso cantinho. Claro. A gente tá em outro país e com criança também é difícil. Você tem que, ainda mais eles, americano, eles são muito pragmáticos e muito certinhos com algumas coisas, e criança, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, maleabilidade. A gente queria o nosso canto, então a gente foi passear e a gente passou em frente a uma casa. Eu olhei assim a casa e falei, poxa, que casa legal, pra aluguel assim. Falei, poxa, que casa legal, será? Aí eu tirei foto, aí esse da Host Family, o Hang, o homem, ele ligou e falou, vou ver quanto tá. Aí ele ligou na casa. Tá. Aí ele falou, não dá pra vocês pagarem. Aí eu falei, tá bom. Tava sendo o chefe aí, né? Nessa altura do campeonato. Exatamente. Já tinha se colocado na posição de chefe. Ô, dureza. Exatamente. Aí eu falei, poxa, ele falou que não dá pra pagar, mas eu não sei nem quanto é. Mas aí eu fui teimoso. Eu tive que, falei, poxa, vou ser chato, já tirei a foto da frente da casa. Eu vou mandar uma mensagem aqui pra eles pra saber quanto é que tava. Aí eu mandei uma mensagem, eles me responderam quanto tava. Aí eu falei pra minha esposa, poxa, tá X, mas as casas que a nossa amiga tá vendo pra alugar, elas estão mais caras ainda que isso e são as únicas que tem disponíveis pra alugar. E era tipo 300, 400 dólares a mais do que o valor dessa casa que a gente tava vendo e que era perto da casa deles. Eu falei, poxa, amor, me encasquetei com essa casa aqui. Vamos ver? Aí a gente marcou pra ir ver a casa. Sem ele. Sem ele. A gente foi escondido. Escondido? A gente falou, a gente vai sair. Eu falei, amor, não vamos falar pra eles, porque ele já ligou na casa, falou que não era pra gente, se a gente for, ele vai ficar chateado. A gente foi escondido, a gente pegou o carro do meu amigo e veio escondido pra ver a casa. Aí sabe quando você olha e fala, rapaz, que casa legal. E você tira a foto e fala, você olha pra esposa e fala, não é possível, não é pra gente. E te olha, puxa, tudo bonitinho, família legal que nos recebeu aqui, mostrando a casa, falando da casa aqui, um backyard, um jardim assim muito bonito do lado de fora, tudo muito bem cuidado, um carpete limpinho, cheirosinha a casa. Eu falei, nossa, que casa legal. Apaixonou pela casa. Isso aí é um perigo, né? Depois dessa. O preço fica relativo, né? Exato. Mas é engraçado porque foi a primeira casa que a gente foi visitar. A única casa que a gente tinha visitado. E não porque a gente não tava buscando, porque não tinha disponível. Não tinha nenhuma casa aqui. Aí eu falei, poxa, essa casa é legal, amor. O que você acha? A gente tem que aplicar, né? Porque aqui, assim, as pessoas da casa, eles têm que te aceitar, né? Pra você alugar a casa. Então, se eles não te aceitarem, não adianta. Amor, vamos aplicar porque a gente não tem nenhuma outra opção. A opção que a nossa amiga tá mostrando pra gente, ela é boa, mas é 300, 400 dólares a mais. Isso faz muita diferença no nosso orçamento agora. Muita diferença. Aí eu falei, então, vamos encarar, vamos aplicar. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Aí a gente aplicou para essa casa, tiramos foto, tudo e ficamos naquela, sabe? Vamos ver se dá, né? A gente vai procurando outras, vamos ver se dá. Aí a gente até contou de depois. Aplicar, você faz uma proposta financeira, barganha o preço ou não? Você só fala quem você é e tal. Muito bem lembrado, Gustavo, porque tem um detalhe aí. Você tem que pagar um valor a mais, você tem que pagar dois aluguéis, acho que 2 aluguéis a mais. Né? De fiança. Adiantados, exato, de fiança para você poder alugar. Aí você tem que se apresentar, falar quem você é, como você vai pagar, e você pode barganhar o preço? Pode, não tem problema. Mas eu falei, poxa, amor, a gente não vai barganhar esse preço, porque esse preço tá bom. Vai que tem outra pessoa, né, na disputa. Exato. E não barganhou, não negociou, então vai priorizar, Exato. né? Tem essa. Perfeito. Porém, a gente falou, amor, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos propor para eles de pagar dividido esse valor dos 2 aluguéis, porque a gente não vai ter que pagar agora e a gente consegue segurar. Vamos propor? Vamos. E a gente fez essa proposta ainda de pagar durante 3 meses esse aluguel a mais que tinha que
entrar logo quando você vai alugar a casa. Falei, vamos ver, seja o que Deus quiser, a gente aplica. Aí a gente aplicou, mandou mensagem, conversamos com eles. Eles chamaram a gente aqui pra conversar de novo, pra entender a nossa situação. Quem são vocês? De onde vem o dinheiro de vocês? Como vocês vão pagar? Como vocês vão arcar com tudo isso? Você sabe que tem conta de água, tem conta de luz, sabe? Bem pragmático mesmo. Você tem que pagar aqui. Aí a gente explicou pra eles como funcionava, que ela era professora. E engraçado que a esposa do landlord, né, que é o dono da casa, ela também era professora. Eles começaram a conversar, professora aposentada, começaram a conversar, né, sobre isso. E foi. A gente contou pro casal que tava brigando a gente. Contou a traição. E aí? Então, né? Sabe aquela casa que você falou que não dava? Acho que vai rolar. Exato, aí falamos pra ele, ó, então a gente não tá achando nada, então ou é essa ou a gente vai ficar aqui mais tempo na casa de vocês. E sinceramente eles não ligavam se a gente ficasse lá, tá? Eles estavam adorando. Mas aí a gente precisa do nosso cantinho, a gente aplicou pra casa. E aí a gente deu eles como referência, tipo, eles são nossa referência aqui, se precisar ligar. Aí um dia a gente tava lá, na casa deles, ele ligou, o dono da casa ligou pra host family. Aí ele foi lá, ele foi até pra um outro cômodo, ele não conversou perto da gente. Eu falei, ixi, não tá me cheirando bem isso daí, não. Definiu, ele voltou, era o rapaz lá da casa. Aí ele não deu muito detalhe, Eu falei, tá bom. Aí ele, eu acho que vai dar certo. Ele falou pra gente. Sabe quando alguma coisa é bom demais? Poxa, eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu sou de Itaquera. A visão que eu tinha é prédio e... Fala, poxa, é muito bom isso daqui. É muito espaço para... Sabe, você não idealiza. Por mais que você faz a proposta, que você não põe na sua cabeça que aquilo vai rolar. E tipo, você não se sente pertencente, né? Você fala, poxa, isso aqui é bom demais. Eu olhava pra todo lugar, isso aqui é bom demais. E eles, graças a Deus, ligaram pra gente, ó, a gente aprovou vocês. Tanto que a gente passava sempre em frente pra ver se a placa ainda tava. Aquela famosa placa dos filmes, assim, quando vende ou aluga, eles tiram e tal, né? Que tá fincada no jardim. Isso. É isso aí. A gente sempre passava pra ver se tava. Eles chamaram a gente pra assinar o contrato, aceitaram a nossa proposta de pagar dividido o valor da entrada. Isso foi uma bênção pra gente. E falaram, ó, vocês podem entrar na casa a partir de tal dia, né? E nisso eu tava ainda sem emprego. Por quê? A gente descobriu que o visto H1B... Nossa, aí tem essa, né, cara? Um monte de código aí, você tem que decifrar pros vistos. Ela veio com visto H1B e eu, como esposo, eu vim com a H4. Por mais que ela venha com a proposta de trabalho e com o trabalho, o visto H4, ele não te dá permissão para trabalhar aqui. Vixe. Então, não tenho permissão para trabalhar aqui, a não ser que eu também receba uma proposta de trabalho. Então, a gente fica com a renda dela e a gente só descobriu isso quando a gente chegou aqui, que eu não teria essa possibilidade não seria de trabalhar. tão simples, né? Exato. Se você arrumasse um trabalho, um convite, poderia passar por esse processo de 3 meses aí, 4 meses de burocracia. Exatamente. Bom, mas aí já vejo Jesus andando aí fortemente. Sem querer dar spoiler. Aí, agora eu tô curioso. O que aconteceu? Então, aí a gente, seguindo a nossa vida aqui, o nosso amigo, o Caio, ele que ajudou a gente a vir pra cá, ele ajudou bastante gente nessa história, ele também faz parte de uma ONG que chama Network of Nations. A Network of Nations, ela ajuda os estudantes internacionais quando eles chegam aqui, dando todo o suporte para que eles possam estar na cidade, tudo aquilo que eles precisam, eles podem contar com a Network of Nations. E é como é que se diz quando ela professa uma fé? Ela é... Confessional. Confessional, isso. Ela é cristã, confessional, interdenominacional. E a gente, poxa, ele convidou a gente veio e eu comecei a participar junto com ele da Network of Nations também, porque uma das coisas que eu sempre ouvi no jet lag, e vocês me ensinaram muito esteja pronto, abraça as oportunidades, coloca sua face lá na frente das pessoas, vá fazer parte da cultura. É isso aí. É isso aí. E eu sempre, poxa, eu me joguei de cara, falei, pô, vambora. E mesmo com o meu fraco inglês, a gente vai se comunicando. Um jeito, inclusive, de avançar seu inglês mais rápido, né? Exatamente. Aí a gente tava num jantar da Network of Nations, um jantar que tem toda sexta-feira às 6 horas, numa igreja luterana aqui da cidade, onde cada igreja da cidade, ela se propõe
a oferecer esse jantar. Então tem uma escala onde cada igreja da cidade vai lá, pega o pessoal, os membros, e oferece um jantar para a galera universitária aqui da cidade. Aí eu fui nesse jantar, fui com as minhas filhas, um jantar muito farto, graças a Deus, comemos lá bastante. E tava sentado numa mesa, conversando lá com o pessoal. E a líder, a Lisa, ela tava na minha frente. Ela é a presidente, né, da Network of Nations. E o Pastor Geoffrey, um novo personagem aqui na história, ele tava na mesa de trás. Aí a gente começando a conversar. Aí ela perguntou, a gente eu falando que eu era pastor. Aí, ó, só um detalhe aqui, né, um parênteses. Antes de eu vir para os Estados Unidos, a igreja fez uma assembleia para que eu fosse ordenado a pastor. Também em São Paulo. E iniciou-se o processo da ordenação. Como parte de um envio, né? Como se para enviar você como um pastor, ou a igreja ainda pensando que você ia pastorear aqui no Brasil? Como parte de um envio e como se também isso fosse facilitar os processos aqui nos Estados Unidos também, para eu conseguir uma posição ministerial também, entendeu? Então eles fizeram essa proposta, colocaram na assembleia, né? E de acordo com a assembleia, eu poderia fazer parte, né? Fazer parte desse processo para o pastorado. Só que como foi um pouco antes de eu vir, não deu tempo de fazer a ordenação, porque a proposta era eu voltar lá para poder fazer o teste e fazer a ordenação também. Aí eu vim para cá. E a Lisa tava conversando, voltamos pro jantar da Network of Nations, comendo ela na minha frente. Ela tava conversando, descobriu que eu era pastor e ela lembrou que o Pastor Geoffrey tava precisando de um pastor de jovens, o Youth Pastor aqui. Aí ela foi lá, chamou o Pastor Geoffrey. Pastor Geoffrey, você tá precisando de um pastor, não sei o quê. Aí ela começou a fazer assim com a cabeça, mostrando eu assim na frente. Sim. Vai lá, moço, vai lá, empurra. Mostrando eu assim. Só falta pôr a língua pra fora, né? Aí ele virou, né? E ele é um pastor, ele já tá nos Estados Unidos já há mais de 30 anos. Acho que bem mais de 30 anos. E ele é queniano. O inglês dele ainda tem bastante sotaque, mas nada demais, né? Porém, pra mim, que tava ainda... Começando, muda muito. Aí ele foi lá, começou a falar sobre como que seria a proposta, queria conversar comigo e queria me ajudar. Pô, você tá chegando. E nisso, a gente tá falando eu cheguei em agosto, eu tive essa conversa com ele em setembro, né? Nesse jantar da Network of Nations. Aí eu conversando com ele, ele falou, poxa, vai lá, na minha igreja a gente conversa. Você vê se isso tá de acordo com aquilo que você quer, se realmente se encaixa na comunidade e tudo mais. Eu falei, tá bom, legal, a gente pode ver. Não tenho trabalho aqui, não tenho o que fazer aqui. Eu acho que seria muito legal eu já entrar de cara no ministério, né? Ajudar vocês. Aí ele me chamou para uma reunião. A gente saiu da Network of Nations. Aí um outro dia a gente marcou, ele me deu o número dele. Eu mandei mensagem, a gente marcou. A igreja que ele tava me chamando para fazer parte era exatamente a igreja que eu via na janela quando eu olhava na frente da casa da Host Family. Olha isso. Que a casa que você depois acabou alugando ela perto. Por isso que ontem você tava indo a pé. Exatamente. Quando eu te vi. Conseguiu ir a pé então, né? Tem um caminho. Ele foi a pé. É no bairro, Paulinho. Eu né? sei, mas lá até dentro do bairro. Lá dentro do bairro, às vezes você não pode ir a pé. Só quando a igreja for sediar a Copa do Mundo que pode ser que tenha alguma limitação. Não dá. Problema, tá certo. E eu nem consegui completar o meu caminho a pé, porque eu tava na avenida andando e a esposa do pastor me viu andando. Ela passou de carro. Do you need a ride? Oh, eu não vou negar, né? Você precisa de carona? Eu não vou negar, né? Vamos lá. Aí eu entrei no carro dela com o violão e era tipo, questão de... Não era nem 100 metros. Já tava chegando. Aí ele me chamou e era na frente. Aí a gente sempre conversava sobre essa igreja, sobre essa comunidade. Só que essa Host Family, ela nunca tinha me falado de como era essa comunidade, de que, tipo, não tinha me apresentado, sabe? Uma vez ele só me falou que tinha um rapaz muito legal, o Dian, que sempre cumprimentava e tudo mais, mas a igreja era tipo, era só uma igreja na porta deles. Não tinha nada demais. E eles me chamou, enfim. Conversamos, eu passei por todo um processo com o pessoal. Antes de eu aceitar, né, o convite, eu falei, eu preciso frequentar a igreja para eu conhecer, para ver se tá de acordo também, para ver se é uma igreja que, poxa, que eu sinto que seria legal. A teologia deles faz sentido também, né? Exatamente. Pelo que eu entendi do inglês na época da mensagem,
Jesus fez você não entender alguns detalhes que era para poder facilitar o processo. Era uma mensagem bíblica, gostei muito. Gostei da comunidade, que era uma comunidade bem diversa. Uma das coisas legais, lá tem bandeiras de diversos países na comunidade. E uma delas é a do Brasil. E eu perguntei, já teve algum brasileiro nessa igreja? Ele falou, nunca. Olha só, tava esperando você. É o que eu falo sempre pra minha esposa, é Deus cuidando de cada detalhe, é Deus empurrando e mostrando pra gente, sabe? E a gente frequentei dois cultos de domingo, né, na igreja, conversei com eles, vi o pessoal, fiz todo o processo, né, com a cúpula da igreja também. Não é uma igreja grande, mas eles têm todo um processo, né, bem regrado para fazer parte do ministério. E ele fez uma proposta e me apresentou no final de outubro para eu ser o novo youth pastor da galera tinha ali, Um líder de para jovens, poder trabalhar. Mas quando você fala não é uma igreja grande, de que padrão estamos falando? Mais ou menos quantas pessoas atendem aos cultos? Umas 130 pessoas, mais ou menos, na igreja. E de jovens, com quantos você tem trabalhado? Atualmente eu tenho trabalhado com aproximadamente 20 jovens no total. Que legal. 20. Um número muito bom. Adolescentes e jovens. Esse número era menor quando a gente chegou. Deus tem abençoado Imagino. demais. Uhum. E o número tem crescido, né? Eles têm visto que tem uma seriedade. Acho que os pais sentem isso. A gente sabe, né? No Brasil era a mesma coisa. Sentem isso e enviam seus filhos, deixam eles na igreja para que eles possam fazer parte. E Deus tem abençoado demais. E um dos detalhes, né? Quando a gente chegou nessa igreja, as minhas filhas, quando elas foram para a classinha, elas voltaram para casa e falaram: olha, papai, a gente se sentiu mais como se parecesse a igreja do Brasil aqui. Ah, que legal. Do que a outra que vocês estavam indo, né? Do que a Aham. outra, exatamente. Ah, isso faz muita diferença, né? Puxa, demais, né? Elas se sentirem acolhidas, né? Isso é muito bom. E estou nessa comunidade, né? Até hoje, trabalhando com eles lá. Deus tem abençoado demais. Deus tem impulsionado a gente a cada dia mais a sermos bênçãos. A gente vê o quanto que Deus preparou, sabe? Cada coisa, cada caminho, cada porta que se abriu pra gente estar aqui. Isso tem sido uma bênção. Paralelo a isso, eu faço parte de uma igreja brasileira também. Por que não, né? Por que não duas? Já que tô aqui na chuva, né, cara? Vamos olhar tudo. Tava com A gente tempo sobrando, menino, né, Gustavo? Tava. Ai. Sim, a gente é igrejeiro, né? Então eu adoro comunidade, adoro estar junto de gente. Essa igreja brasileira, ela fica em Chicago, né? Chama Brazilian Connection Church. A gente tem o culto nos lares aqui na nossa cidade a cada 15 dias. E eu faço parte desses cultos também. Aí você sabe, quando você sabe tocar instrumento, você tem que... você pode levar o louvor? Claro. Já trouxe alguns estudos também. E Deus tem abençoado também esse grupo que a gente tem aqui. A gente tá sempre perto de gente, perto de brasileiro também, um pouquinho da nossa cultura. E por falar em cultura, entre as culturas que a gente conversa aqui, né, por conta do cinema e, enfim, da influência dos Estados Unidos no Brasil, a cultura americana é uma das que a gente mais conhece, né, por, enfim, desses fatos que eu já mencionei. Mas teve alguma coisa que chamou a atenção que você não esperava ao chegar aí? Você falou, cara, isso é muito diferente. Alguma coisa da maneira como eles se comportam ou de alguns hábitos que eles têm que você achou muito estranho? O primeiro é a comida, né? A gente... a comida deles é muito estranha, é tudo enlatado, é tudo o mais rápido que você puder fazer. Tipo, é isso que é a comida deles. Interessante isso. Não, eles adoram as coisas enlatadas, os plásticos, né? Tudo pronto, a salada já vem pré-pronta, ou você só abre o saco, já tem um mix de folhas com os vegetais e joga um molho em cima. Pronto por cima e já temos a salada. É uma cultura de praticidade. Tudo Exatamente. tem que ser prático. Tudo. E é engraçado, né? O almoço deles aqui não é igual ao almoço no Brasil, né? Quando a gente foi almoçar aqui as primeiras vezes com a família, a gente viu elas fazendo um sanduíche com presunto e queijo, né? Um pão puma com presunto e queijo. Aí a gente, poxa, Os caras misto que viu o frio. almoço. Exato. Não vai atrapalhar o almoço comer isso agora, né?
Exato. Aí ela e reuniu todo mundo na mesa como se fosse um grande evento pra comer um pouco presunto. Pelo menos se reuniram, né? Porque a fama é que eles nem param pra almoçar, né? Vão pegando as coisas e comendo enquanto trabalham, né? Não, alguns fazem isso, mas essa família específica, eles se reuniam pra fazer as coisas no almoço. E comer um colocou misto lá um misto frio e até perguntava, ó, se você quiser um a mais, você pode até fazer na toaster ali, você pode colocar o seu na toaster. Como se, legal. E na igreja? Vocês reconheceram algo muito parecido com o que vocês tinham no Brasil. Mas alguma coisa chamou a atenção, diferença da maneira de ser igreja? Na maneira de ser igreja, eu acho que o comportamento organizacional, no sentido de cronograma do schedule, sabe? Ser bem certinho. E de você ter de você antecipar muitas coisas também. Se eu tive bastante dificuldade, como brasileiro que somos, a gente deixa as coisas pra última hora. E ainda tô me adaptando. Improvisa muito. Exato. E eles não têm muito improviso, é cansativo. Não. Minuto a minuto, né? Exato. Tem tudo registrado minuto a minuto. É meu sofrimento com o meu trabalho nos Estados Unidos. Ó. A hora de começar é certinha, né? Eles são muito pontuais, mas a hora de terminar também, né? Tipo, acabou, deu o horário, pode estar no meio do assunto, acabou, né? Então, aqui eu tô numa igreja pentecostal, né? Então, Ah, o e culto abre é um pouquinho mais, entendi. Exato. Tá. O culto é um pouco diferente. Ah. Tem hora que, vamos deixar Deus agir. Então vai até o meio-dia e meio. Começa às 10, vai até o meio-dia e meio e vamos que vamos. Aham. Mas eles gostam de você antecipar muito, de você usar o seu calendário para você planejar. Planeja o que você vai falar, planeja, é claro, o que você vai falar tudo bem, mas o que você vai falar daqui a 6 meses, o que você vai fazer Uau. daqui a 6 meses, esteja com tudo pronto, você tem que estar com tudo pronto. Então isso me pegou bastante em relação a ser bem antecipado naquilo que você vai fazer. É claro que isso por um lado é ruim, porque a gente tem uma cultura diferente, e a gente, pra se adaptar é ruim, mas por outro lado a gente vê isso nos frutos, porque isso é muito bom, porque te poupa também trabalho lá na frente. Uhum. Que a improvisação em si, ela é uma improvisação, então, Aham. então isso acaba não sendo perfeito. Então quando a gente antecipa isso, quando a gente tem o cuidado de prestar mais atenção nisso, isso é uma grande bênção, quando você vai pra ação e aquilo já tá pensado. Danilo, e como é que foi a adaptação das meninas? Pegaram 2 crianças, caíram de paraquedas numa escola com outro idioma. Sim. Como é que foi esse processo? Olha, esse processo foi muito difícil pra minha mais velha, muito dolorido pra ela, porque ela chegou muito empolgada aqui. E pra ela a escola seria algo, poxa, vai ser algo muito legal. E elas já são de uma escola bilíngue no Brasil. A minha esposa, ela já era de uma escola bilíngue, então elas estudavam lá porque elas tinham bolsa, então elas vieram pra cá falando inglês já, se comunicando. Porém, quando você chega aqui, é full time, é o tempo inteiro. E quando a minha mais velha, principalmente, ela chegou na escola, ela teve muita dificuldade. Até porque a cultura do americano não é a cultura brasileira de professor, de que abraça o aluno, de que tem o aconchego com o aluno, de que vai chegar e vai dar o suporte que ele precisa. É claro, ele dá o suporte necessário, porém, o carinho, ele vai, sabe... Ele não tem, na verdade. O carinho não tem. Não vai chegar. Não vai. Então ela sentiu muita dificuldade, porque ela tinha que se comunicar com as amiguinhas dela e era só inglês. E é uma escola que tem todo um suporte para quem vem de fora. Tanto que ela foi direcionada, tem uma escola do lado aqui da nossa casa, porém ela foi direcionada para essa outra, que é 8 minutos daqui, que essa outra tem um outro suporte, tem, aliás, um suporte específico para quem vem de fora, para imigrante. Legal. Então tem gente Olha de que tudo quanto é interessante. país lá. Chileno, venezuelano, tem da Índia, Arábia China. Saudita, Índia, China, exato. Tem gente de tudo quanto é lugar. E essa escola foi o que abrigou ela. E por mais que ela tenha todo o suporte para quem vem de fora, para uma criança que chega, é muito difícil. Então, acho que foram 2 meses do começo muito difíceis para ela. Tinha dia que ela ficava no carro, ela não queria ir, ela chorava muito. E ela escreveu uma carta, que até tirei foto para minha esposa ontem dessa carta. Ela escreveu uma cartinha: papai,
eu não quero ir pra escola. Por favor, não me obrigue a ir pra escola. Me coloca na escola da minha amiguinha, que é uma aqui brasileira que chegou, porque lá eu vou me sentir melhor. Por favor, não me obrigue a ir pra escola. Que dó, cara, Nossa. isso dói, né? Isso aí é de partir o coração, né? Poxa, ela fez essa carta, eu guardo essa carta. E foi, puxa, difícil demais. Ela chorava. Teve um dia que ela falou, ela entrou no carro, ela foi chorando o caminho todo, não quero ir, não quero ir. E eu estacionava o carro e levava ela andando, sabe? Isso não é costume, porque você só deixa a criança na porta, eles pegam ela e levam pra dentro. Mas eu tava sempre parando o carro pra eu ir com ela até a porta, pra que ela se sentisse, sabe, encorajada aí. E lá os professores ajudavam. Tiveram 2 dias e um dia foi o mais crítico, que ela ficou lá no carro. Ela, não, eu não vou sair, chorando, eu não vou sair, não adianta, eu não vou sair, por favor, não me obriga a isso. E foi muito difícil, muito, muito difícil. E teve um outro dia que a professora saiu da sala dela e foi lá buscar ela no carro. Tipo, ô, vem, vamos lá e tudo, eu te ajudo. Depois ela foi, sabe, ela ia perguntando. Se acostumando. Foi. Ela perguntava, papai, você vai me buscar mais cedo hoje? Eu falava, vou, filha, fica tranquila. Aí dava o horário total. Ela, poxa, você não me buscou mais cedo? Eu falei, poxa, papai teve que fazer outras coisas, não conseguiu ir. Eu tive que adaptar essa fase, né? A menor, ela já foi mais fácil, porque ela também, como as crianças são menores, né? Ela conseguia se comunicar bem. Ela fica menos tempo também, né? Aqui a gente teve que se adaptar em relação a isso, porque eu não estou trabalhando full time, né? Esse trabalho que eu faço na igreja é part-time, é só meio período. E a minha pequena, ela fica comigo uma parte do dia e ela vai pra escola, só fica 3 horas na escola. É o preschool, ela fica só 3 horinhas pra fazer a adaptação. A partir de agosto agora ela vai ficar full time também, igual a irmã dela. Mas a maior já tá mais adaptada, ela se sente já mais encaixada lá ou ainda está nesse processo de dificuldade? Não, agora ela vai super bem, Ah, as amigas dela, já teve o aniversário dela aqui em casa, que ela chamou as amigas, foi muito legal, é muito legal você ver, né? Uma é do Sudão, outra da Índia. Que louco isso. E ela trouxe todos aqui pra casa, foi muito legal. E a esposa? A esposa participou muito do começo da história, depois a gente virou pra sua transformação de propagandista de farmácia pra pastor de jovens, que essa foi a grande virada, né? Sim. Você começou a exercer o pastorado e se entender como pastor e trabalhar como pastor aí nos Estados Unidos. Você não foi aí necessariamente para ser um pastor tempo integral, né? Apesar de que ainda tá part-time, mas não tem outro trabalho part-time. Agora, sua esposa não, ela caiu lá dentro de um sistema público de escola e a gente só vê escola pública em filme americano que dá ruim. Então, pra minha esposa, no começo foi maravilhoso pra ela. Ela adorou, porque inglês, está com as pessoas aqui. Mas ao tempo, o caldo foi azedando. É, sim. Choque cultural chegou. Teve Exato. o namoro, depois o choque cultural. E o middle school é diferente da ideia que ela idealizava de escola. O middle school é muito difícil, como eu falei pra vocês no começo. As crianças, elas são muito difíceis. Elas vêm do elementary, elas vêm com, sabe, parece que elas vêm com uma gana, uma garra de fazer algo que era totalmente diferente e elas são indisciplinadas. Então é muito, muito complicado. E não só isso, né? Tem um ambiente de trabalho. A minha esposa, ela estava acostumada com o brasileiro. E o brasileiro é caloroso, é amoroso. Vamos conversar. Vamos falar, vamos na minha casa. E aqui não. Aqui, se te encontrar na rua, não te conheço, amigo. Você é meu colega de trabalho. Lá no trabalho, conversa e tudo. Fora do trabalho, nada. Conversa entre aspas. Sobre trabalho, né? Sobre trabalho. Sobre trabalho. E o que é necessário. O que não é necessário, não converse comigo. É assim, cada um faz o seu e pronto. Volta pra casa e pronto. E ela não é assim. Ela tem a cultura brasileira, a gente tem a cultura brasileira, né? Do office, do escritório brasileiro, seja o que for, o trabalho é diferente. A gente não encara da mesma forma. E pra ela tem sido um choque muito grande, porque a escola pra ela é o ambiente onde ela fica a maior parte do tempo, onde ela fica o dia inteiro dela. Então, pra ela ter essa dificuldade, tanto que, falando pra vocês, pra ela tem dia que é difícil acordar e ter que ir, porque ela
sente que isso é um peso para ela. Então ela tá se adaptando e tá aplicando também para outras vagas, né? Para ver se ela consegue mudar e principalmente pro Elementary, que ela acha que vai ser o melhor para ela. Mais fácil. Que tem mais a ver com mais ela, né? fácil, assim, Talvez. Uhum. Talvez. Uhum. Mas aí, assim, como vocês se sentem encaixados já nessa nova vida? 2 anos aí de experiência, tem planos pro futuro, construir um grande império? ou fazer a fortuna, voltar pro Brasil? O que vocês têm sonhado aí pros próximos anos? A gente até tava conversando, né? E esse convite pro podcast, ele é um jeito de eu me lembrar da história e lembrar de como Deus tem cuidado de gente até aqui. É um jeito de, colocando pra fora, de falar sobre tudo aquilo que Deus fez e relembrar que Ele tem cuidado até aqui. Essa manhã, a gente tá num momento que, tipo, a gente não sabe se fica mais um pouco ou se vai. A gente tá dependendo da resposta de Deus, porque Deus trouxe a gente até aqui. Deus abriu portas. Deus tem abençoado. Deus tem prosperado. Então a gente não pode ser desobediente de achar que colocar a nossa vontade agora, o nosso querer, acima da vontade dele. Então a gente tá nessa indecisão se nós ficamos mais um pouco ou se a gente volta pro Brasil. Porque tem um detalhe, né? A gente fez uma coisa muito feia no Brasil, que é criar raízes. Muito feio. Eu pensei que tinha um crime lá que você não podia voltar. Tem que esperar prescrever para poder voltar. 20 anos. Então a gente fica, sabe, pesando os prós e contras para ver o que a gente pode fazer. E o que é totalmente aceitável, né? Não pode pensar que é menos espiritual por causa disso, né? Porque tá com essa crise, Deus abriu tantas portas e agora eu tô questionando e tal. Não é isso, né? Mas isso que você falou de lembrar a história é muito importante mesmo. É um conselho que se dá para missionários que vão para fora e quando começam a questionar seu chamado, né? Tenta lembrar, ou tenta ver se você registrou alguma coisa naquela época, volta para essas recordações aí, para ver como Deus cuidou de vocês, como abriu as portas e tal. Se isso não renovar esse chamado, né? Talvez seja um momento realmente de repensar, né? Mas assim, pode ser as duas coisas, né? Não tem o certo e o errado numa situação como essa. A maneira que Deus vai falar com você é diferente da maneira que Ele fala comigo, que Ele fala com o Gustavo. Então esse momento de avaliação, ele é muito importante, né, Gustavo? Você trabalha com isso muito mais que eu, acho que tem até palavras melhores para dar nesse momento. Não, suas palavras são boas, são frutos da experiência que vocês têm vivido desses 5 anos aí na Espanha. O processo de adaptação cultural que a gente tem visto, acompanhando várias famílias, com 2 anos, alguns um pouco antes, outros demoram um pouquinho mais, mas aí entre 1 ano e meio e 3 anos, normalmente acontece essa baixa de energia cultural. É um cansaço cultural que ele acontece normalmente, porque acabou a fase do deslumbre. A casa é linda, a vizinhança é linda, mas você já se acostumou com ela. A igreja é muito legal, mas você já se acostumou com ela. Os produtos são baratos, mas você já comprou tudo. É, isso. E agora você tá vendo a inflação acontecer. Quando você chegou era barato, agora já não é mais tão barato. E no trabalho, a sua esposa deslumbrada, com razão, com o trabalho novo, e agora é o mesmo trabalho. Isso é muito natural de acontecer. É parte do processo de adaptação. Nessa etapa, muitos missionários, muitos tent makers, muitos expatriados voltam. Os imigrantes nem sempre voltam nessa etapa, porque normalmente um imigrante, o que expulsa ele não é a vontade de ir, mas é a vontade de não ficar. Então, como vocês têm essa diferença, vocês queriam ir, então é natural que nesse momento essas dúvidas elas surjam e elas ganhem força. E a própria Bíblia nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a contar os grandes feitos de Jesus para os nossos filhos. Desde lá do Êxodo a gente vê Deus ensinando que a gente deve contar para os nossos filhos, Deus deixando marcos, que sejam pedras para marcar que aqui a gente atravessou o rio, elementos que nos ajudam a trazer à memória o que nos motivou a ir. E eu achei muito legal você falar, olha, esse convite meio que inusitado, que você nos confidenciou, que até deu um frio na barriga de participar de um podcast que você escuta há tantos anos, nesse momento, talvez o cuidado de Deus de te ajudar a lembrar disso.
te ajudar a lembrar das motivações, as conversas que você teve ou vai ter agora com a sua esposa falando, querida, eu me lembrei disso, olha só, lembra quando a gente chegou? Hoje eu dei risada daquela história que talvez nem tenha sido tão legal. É ver a mão e o cuidado do Senhor. Se vocês vencem essa etapa, vocês entram numa outra fase da adaptação cultural que ela é mais tranquila. Já é a hora que você começa a se tornar multicultural. Mas não é tão by the book, não é tão preto no branco. Tem gente que a curva de choque cultural não é uma parábola para baixo e sobe para sempre. Parece mais um W. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso varia da cultura, da distância que é essa cultura, da motivação e da forma como vocês lidam com isso. Mas esse momento é natural. Vários dos que nós já entrevistamos aqui passaram por essa fase e aqueles que conseguem permanecer, eles se adaptam e aí entram numa etapa que seria uma última etapa da adaptação cultural, que é você se tornar multicultural, que aí é o seguinte, volta pro Brasil e já não é mais bom. Mas tem coisas boas. Tem essa. Aí não, vai pro país lá, no seu caso. É que, no caso, o Brasil não vai ser o mesmo Brasil que eles deixaram há 2 anos. Vai ser uma nova adaptação. Me lembro do Hugo aqui, quando voltou 25 anos depois, né? Era um outro Brasil totalmente diferente, apesar dele ter vindo pra visitar. Agora, com 2 anos, já mudou. Sim. E vocês já mudaram. Imagina chegar num culto e só tem previsto que vai ter o culto e não tem quem vai tocar, que hora que vai falar, quem vai orar, que hora que entra o pregador, que hora que entra o vídeo falando da mensagem da semana que vem, o aviso. Imagina, isso vai ser estressante. Por quê? Porque algumas coisas a gente se adapta. Imagina você ter no seu carro um monte de garrafinha de água e elas estarem todas quentes se você não conseguir tomar. Porque um bom americano tem no carro um monte de garrafinha de água. E você se adapta a ter as garrafas. Você não tem já garrafinha de água? Tem, claro. Aí, ó, os americanos têm, cara, garrafinha de água, papel higiênico, é o que o americano mais gosta. Você vai se adaptando e você vai se tornando uma pessoa de uma outra cultura. Muitos chamam de terceira cultura, mas eu gosto mais da palavra multicultural, porque você tem a sua cultura pessoal da sua família, que se juntou com a cultura pessoal da família da sua esposa, você tem a cultura do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do outro país, da outro estado, né, Illinois, da cidadezinha do interior, do subúrbio de Chicago que você mora. Isso formou um novo Danilo. É uma nova família, uma nova... E não tem mais volta. Já era, cara. A partir do momento que você decidiu sair, já era. Nunca mais vai ser como era. Você pode se readaptar ao Brasil. Não é que não dá. Mas sim, mas uma fase natural que faz parte do processo de se tornar um cidadão mundial, um cidadão global. E muito legal você ter tido essa oportunidade nessa etapa de estar repensando, de estar refletindo o que Deus já fez. E a minha esperança é que Deus continue guiando vocês, encha vocês de inspiração, encha vocês da palavra dele, mostre que o trabalho da sua esposa, que a escola das meninas, que o teu trabalho, que a presença de vocês nessa vizinhança, lidando com pessoas de tantos países. Você citou países aqui, Arábia Saudita, você citou Sudão, Índia, China, países que você não conseguiria entrar com visto para ser um pastor, mas que você consegue lidar de forma natural com pessoas desses países morando nos Estados Unidos. Estados Unidos é o país que é o 9º colocado no ranking de povos não alcançados. E o povo americano mesmo, eles são alcançados. Como que ele pode ser o 9º país na lista de povos não alcançados? O fluxo migratório é gigantesco para os Estados Unidos. Por isso também todas essas tretas que a gente tem visto aí de política, de polícia, enfim. Porque o fluxo migratório é grande demais. Agora vocês podem ser sal e luz nesse lugar. Vocês podem temperar esse país e impactar a vida dessas pessoas que talvez vocês não tivessem acesso morando na Grande São Paulo. Talvez aqui no nosso país a gente não tenha ainda um fluxo migratório tão grande, apesar de já termos fluxo migratório. Então eu quero te encorajar e dizer que nós da Tente dos Estados Unidos estamos com projetos aí para sua região de Wheaton, Chicago. Quem sabe eu te visito ainda esse ano e a gente faz coisas juntos ainda esse ano. E ele conta com você, Danilo. Não volta rápido não. Não volta rápido não. E eu conto com você, hein? Não volta rápido não. Tudo isso é para falar que não, você não tá autorizado a voltar, Danilo. Fala para sua esposa, tem que ficar mais um pouquinho.
Respira e vai firme. Estamos brincando, claro, né? A maneira que Deus falar com vocês é muito particular, né? Igual a gente já falou aqui. Sim. Só uma história, o Gustavo falou sobre multicultural, né? Esse acesso que a gente tem às pessoas de outros países. Tem uma história que foi até recente. Eu voltei no jantar da Network of Nations, né? Dessa vez a minha igreja estava oferecendo jantar e eu fui lá. Esse dia tava bem frio, acho que tava -20. E eu não só... Exato. Eu não só fui lá para oferecer o jantar, mas eu dirigi a van também da igreja para pegar os estudantes da NIU para levar até a igreja pro jantar. E nesse jantar, né, eu dirigi, fui até a igreja, nós estávamos ali oferecendo. Depois a gente senta para conversar com os estudantes. Para conversar quem quer conversar, né? Eu sempre gosto de estar lá conversando no meio de todo mundo. Sentei, eu peguei um prato, arrumei uma mesa lá, vi que tinha um pessoal, sentei. Na minha frente tinha um rapaz da Arábia Saudita, do lado dele acho que tinha uma amiga dele também da Arábia Saudita. Do lado dele tinha um rapaz da Índia e do meu lado tinha um rapaz da Índia também, com um turbante na cabeça. E eu comecei a perguntar, eu gosto de perguntar às pessoas, como é que é lá no seu país? Aí eles me falaram, um era muçulmano, e o do meu lado, eu perguntei, e você, como é que é lá no seu país? Aí eu falei, não sei, eu sou... Aí ele me falou uma palavra em inglês, skepticism. Aí demorou pra eu pegar, aí eu lembrei que um dia antes eu tava lendo um livro em inglês e eu aprendi essa palavra que eu anotei. Eu falei, interessante. Um livro até que eu lembro que eu ouvi o podcast no irmãos.com, Reading While in Black, do Esau McCallum. Esqueci o nome em português. E eu olhei pra ele, falei, puxa, é mesmo? Você não acredita? Aí ele perguntou assim, você, no meio da coisa, e você, enquanto pastor, o que você tem pra falar pra gente sobre a vida? O que você tem pra falar pra gente? Quais insights você tem sobre a vida pra conversar pra gente? Eu falei, ixi, rapaz. E agora? Não tava, por essa eu não esperava. Não esperava. É a hora. O rapaz da Índia me perguntando. Aí a gente tava numa mesa, comendo. Eu falei, a única coisa que eu sei falar é sobre Jesus. E Jesus adorava esses momentos aqui. Os momentos de compartilhar, os momentos na mesa, de comer, de estar junto com gente. Era isso que Jesus adorava fazer. Porque quando a gente compartilha a vida, a gente descobre quem o outro é, a gente respeita quem o outro é, a gente tem esse momento de se conectar com o outro. E ele foi olhando pra mim, e o olho dele começou a encher de lágrima. Ele olhou, falou, eu nunca tinha ouvido nada assim sobre Jesus. E ele falou, me deu até goosebumps, me deu até arrepios, que eu nunca tinha ouvido nada assim sobre Jesus. Eu falei, só sobre isso que eu sei falar, só sobre Jesus. Quando você me pergunta sobre insight, é só sobre isso que eu tenho pra falar. Que legal. E eu falei, você quer ir você já foi em alguma igreja? Ele, não, nunca fui. Nunca, ninguém me convidou. Eu falei, é mesmo? Poxa, então me dá seu número de telefone. Deu o celular pra ele, colocou o número dele. Eu vou te convidar pra ir na minha comunidade pra você ver como é que é, sem nenhum compromisso, mas só pra você ver, pra você conhecer. Ele, sério mesmo? Você vai me convidar? Eu falei, sim, eu vou te convidar pra você ir. E ele, poxa, aí depois eu peguei o número dele, mandei mensagem pra ele e eu tô esperando aí uma boa oportunidade pra ele participar lá da nossa comunidade um dia. Olha, que legal. Essas histórias aí valem ouro, valem ouro. Eu me lembrei de um outro livro muito legal chamado A Mesa com Cristo, que eu quero recomendar aqui. Eu ganhei esse livro já faz muitos anos. Ele fala sobre Jesus e a relação dele com as refeições. É um estudo no livro de Lucas, onde todas as cenas do livro, ou Jesus está indo comer, ou está comendo, ou está vindo de comer. E aí ele trabalha vários aspectos partindo desse princípio de que Jesus estava sempre à mesa com alguém. Que legal. Queria saber, Gustavo, como que quem tá numa situação parecida com a do Danilo, ou como ele estava antes de ir, ou agora, ou daqui uns anos, a pessoa que está fora já há algum tempo, mas quer se aproximar da Tente, qual que é o caminho? É escrever pra você ou tem outra pessoa respondendo suas mensagens? Não, já tem outras pessoas respondendo as mensagens. Se você escrever pra Brasil Tente, se você escrever pra Brasil Tente lá no Instagram, vai ter gente olhando e vai te responder. A gente tem programas muito legais. Ontem mesmo tive uma conversa muito legal com uma família em Portugal, vivendo choque cultural e planejando. É uma família que está interessada em desenvolver mais os seus dons e talentos para fazer Jesus conhecido e procurou a gente por meio de uma indicação da Thalita, do último podcast que a gente gravou. E a gente começou uma conversa. Eles estão numa fase de fico em Portugal ou vou para outro país.
Olha só. E eu tava falando sobre isso ontem. E a gente pode conversar com você se você tá planejando, se você tá sonhando. A gente tem um programa muito bacana que chama Go Ahead, onde a gente ajuda a planejar o tempo fora. E o que eu queria incentivar os nossos ouvintes é a não ir sozinho. Não acho que você sozinho consegue. Converse com seu pastor, a sua igreja precisa te enviar. Existem organizações, atente a uma, existem outras organizações para caminhar com você. Você não precisa ir sozinho, porque você faz parte de uma família, de uma equipe, e é do time vencedor. Se a gente olhar lá para Apocalipse 7:9, a gente vai ver que pessoas de todas as tribos, povos e raças estavam adorando ao Cordeiro. Então você não precisa jogar sozinho. Você pode jogar em equipe, você pode trabalhar junto. Nós estamos aqui para servir e queremos servir a igreja brasileira, mesmo que seja a igreja brasileira em diáspora, que já está fora. Entre em contato com a gente e a gente vai conversar com você e te orientar. Muito bom, muito bom. É muito bom caminhar junto com você, Gustavo. Conhecer essas pessoas tão especiais que estão aí pelo mundo. Principalmente o Danilo, que já conhece a gente há bastante tempo e agora a gente pode estreitar hoje foi essa especial, amizade. Né? E Gustavo, depois passa o contato dele pra mim, tá? Vou conversar mais próximo com ele aí. A gente vai trocando as figurinhas. Vou deixar vocês serem amigos, não vou guardar essa amizade só pra mim, não. Valeu, Danilo. Obrigado mesmo por participar, por separar esse tempo aqui. Eu sei que você tá cuidando da sua filha aí enquanto isso, mas tá separando esse tempo pra estar com a gente aqui e compartilhando sua história. Espero que tenha sido bom pra você, assim como foi bom pra gente também. Não, foi maravilhoso. Poxa, obrigado. Um sonho realizado, né? De estar aqui no irmãos.com, no Jetlag, compartilhando a história. Espero que vocês também tenham gostado. Foi muito legal relembrar tudo aquilo que a gente já passou até aqui e ver o que a gente pode vislumbrar também para o futuro, pegando todos esses insights aí, esses conselhos que vocês dão que são maravilhosos aí pra gente continuar a nossa caminhada. Agora que você já realizou esse sonho, qual que é o próximo que você quer realizar? O próximo é voltar pro Brasil. Não, tô brincando. Pra janeiro do ano que vem. Autorizado. Vai visitar a família. Visitar a família. Vocês não vieram visitar ainda, né? Não, infelizmente, né, de acordo com todas essas questões imigratórias, todos os advogados de imigração, eles incentivam a gente a não ir, incentivar a não ir, por conta, isso pode ser muito prejudicial se você tenta renovar, talvez você tente voltar, mesmo você tendo tudo aprovado, você não consiga, eles podem bloquear a sua reentrada no país. Entendi. Então, por esse motivo, né. Agora não é uma hora boa, né? Não é uma hora boa. A gente tava planejando ir agora, assistir a Copa no Brasil com os nossos familiares e amigos, mas infelizmente não vai dar certo. Você pode assistir em loco, não vai precisar ficar acordado de madrugada igual eu aqui pra ver os jogos, cara. Aproveita o fuso horário, assiste daí. É verdade. Valeu, gente.